Voltando com o programa Perfil de hoje, conversando com o extraordinário Jonas Bloch. Um papo aqui imperdível. Jonas, deixei uma pergunta para você. O que foi de mais rico desse lado tão obscuro que você viveu trabalhando na ditadura? A gente começou a se sentir responsável para conscientizar as pessoas, né? Então era uma missão não só artística, como política também, porque nessa época tinha uma força, a gente era uma espécie de porta-voz do sentimento público, né? Você via um espetáculo como Liberdade, Liberdade ou como Opinião, mexia com as pessoas profundamente porque elas não podiam falar e estavam se sentindo representadas ali. O palco falava por elas, então elas tinham uma certa euforia de ver que em algum lugar alguma coisa, mesmo que com metáforas, estavam sendo ditas. E talvez que houvesse uma luz no fim do túnel, né? Ah, sem dúvida. A esperança de que alguma coisa podia vir a mudar, eu acho que passou por aí também, por esse lugar, né? Esses espetáculos, de alguma maneira, insinuavam que, por exemplo, Liberdade, Liberdade contava vários fatos históricos e que via-se que esses fatos foram vencidos, né? E tinham os seus defensores. É verdade. Os seus combatentes, né? Jonas, como ator, até onde você se permite ir? Até onde onde é a fronteira do teu limite, o cálculo do teu risco? Bom, o ideal é você conseguir se jogar inteiro, o máximo que puder. Para isso depende muito se você criou as bases para isso, né? Você se alimentou de compreensão do que é o personagem, do que são as circunstâncias. A tentativa sempre é de dar o máximo que pode, né? Agora, todo mundo tem seus limites. Agora, por exemplo, no espetáculo que eu estou fazendo, o Delírio do Verbo, a minha identificação foi tão grande que eu tive a coragem de não pensar sobre se o Manuel de Barros ia até aqui ou ia até ali. Eu resolvi buscar a simplicidade dele, mas buscar o mais verdadeiro possível dentro do que ele escrevia, né? Uma interpretação mesmo, não uma declamação de um texto. Mas você não calcula o risco, você vai, né? Ah, sem dúvida. Se joga mesmo, não, né? Claro, imagina. E com tanto tempo de carreira, são 55 anos, é muito personagem, eu mesmo já te assisti várias vezes, já te contei isso, eu sou fã do seu trabalho. Tem aquela velhinha que eu gosto muito, que era sapeca, sapateava, da peça Anos Loucos. Os Anos Loucos, e você já fez bandidos na televisão, são personagens muito longe do teu universo. Por onde que passa o teu processo criativo, na verdade? Pelo teu intelecto, pela técnica, pela intuição, por tudo isso junto? Por tudo isso junto. Tem uma coisa que o próprio Stanislavski, que é o grande teórico do teatro, falava, que você vai buscando material para o seu personagem e aos pouquinhos ele vai entrando dentro de você e uma hora ele começa a dar sinais dele. Mas que você não pode fazer como um menino burro que planta um grãozinho de feijão e vai todo dia lá para ver se nasceu. Então tem uma coisa que você vai... Tem muito da parte instintiva também, né? Daquilo que você tem compreensão do mundo, do que você compreende daquele personagem, daquelas pessoas, daquele universo. A elaboração do trabalho vem de você trabalhar aquele texto N vezes, milhões de vezes, e ir buscando nas entrelinhas, nas informações que tem os primeiros dados, e ir procurando dentro da sua experiência como é que você faria isso. Mas tem um lado político também, né? Se você é uma pessoa por exemplo, eu tive um personagem que na época estava se glamourizando os bandidos que estavam, né? Não sei porquê, porque naquela época não era a barra pesada que era hoje. Que era um dos personagens que mais sucesso eu fiz como ator, que era uma novela da Manchete chamada Corpo Santo. Eu fazia um bandido chamado Russo. E eu, naquela época, eu estava com uma coisa engasgada das pessoas. Tinha uma capa do jornal, se não me engano, do Jornal do Brasil, de um bandidão com uma roupa toda glamourizada, e eles botando na capa.
E havia também já uma tradição de falar que o morro vai descer, que eu não sei o quê, umas coisas desse tipo. E eu disse, não dá para embarcar nessa não. Eu quero mostrar quanto horroroso é esse personagem. Quando eu faço vilão, eu quero mostrar o máximo do horror que essa maneira de pensar é. E onde você foi buscar esse bandido tão terrível assim? Eu fui buscar em várias informações, né? Você vai pegando pelo mundo na sua observação. A observação é básica para o ator, né? De pequenos detalhes que você vai descobrindo, mas principalmente da alma das pessoas que você viu com essa carga. Porque o difícil é você chegar na carga do personagem, né? No estado dele. Não na informação racional só. É você conseguir... porque tem uma coisa na televisão, às vezes, que as pessoas confundem uma pessoa desinibida com uma pessoa boa talentosa, de trabalho. É verdade. Porque não e basta, é bem diferente. Porque é naturalzinho, então ele é bom. Não basta ser naturalzinho. Tem que ter o personagem tem um universo dele, uma carga que num olhar ele se expressa. Às vezes não tem material para você trabalhar isso, né? Às vezes o texto não te ajuda. Então, figurino ajuda? Muito, muito. Um bom figurino... Eu já ouvi atores dizerem que o figurino é quase 50% da elaboração do personagem para eles. Eu não diria tanto, mas que um mau figurino te atrapalha, ele atrapalha. Você não se sente dentro daquilo. Já né? te aconteceu? Já. E já me aconteceu também, numa novela, aconteceu o mesmo fato em dois diretores diferentes. Eu fazia um executivo poderosíssimo, e eu via como a novela começava e disse, cadê o poder desse cara? Ele estava escrito de uma tal maneira que não convencia. E eu disse para o diretor e para a autora, da primeira reunião, disse, olha, eu acho que esse cara, se ele é tão poderoso, ele tem que chegar num carro de luxo, as pessoas têm que reverenciar, tem que ter um nervosismo na empresa na hora que ele entra, e todo mundo cumprimentando e tal. Tem que ter também, porque tem uma frase do Peter Brook que diz assim, quando um rei passa e todo mundo faz a reverência, ele é um rei. Quando o rei passa e ninguém dá bola, ele é um louco. Então não é só o seu trabalho, é o conjunto. Quer dizer, um bom trabalho é quando todos os atores fazem o conjunto Estão também. na mesma engrenagem, né? Aliás, tem uma frase que diz assim, quando tem boa coxia, tem bom espetáculo. Você concorda? Concordo muito, muito. Não é lenda, né? Então tem esse tipo de coisa que quando você cria a infraestrutura, como você falou do figurino, as coisas também colaboram para o teu trabalho acontecer, né? Porque é como você pegar uma pessoa que foi colocada na novela por influências externas e tal, que não é ator ou não é atriz, e que você joga e não tem a volta. Entendeu? É a mesma coisa que você... E como se sai dessa saia justa, Jonas? Aí você que é um craque. Aí é difícil. Né? Aí é difícil. Assim como você imagina o personagem vivendo a coisa, você imagina também que a pessoa está te dando o retorno suficiente. Mas a cena não acontece do mesmo jeito, né? Deve dar um pouquinho de frustração, não dá? Dá. Porque você vai com toda a gana para o negócio e não vai. Já teve alguma vez que você pensou em desistir de um personagem, assim, por alguma razão, ou porque não vai dar para mim, não tem nada a ver comigo? Já pensou isso? Eu já tive, mas a gente sempre é movido a desafios, né? Você vai em frente e dizer, eu tenho que superar esse obstáculo. Mas você mesmo me viu fazendo uma velhinha de 80 anos, né, que cantava e sapateava. Sensacional. Então, são desafios, né, que você tem que encarar na sua vida. E como todo trabalho de arte, você tem que arriscar. Só que quando você é pintor ou você é desenhista, qualquer coisa desse tipo, se não tiver bom, você pode jogar fora. No teu caso, não pode. Não tem como, né? Mas até o que é ruim, às vezes, soma de algum jeito lá na frente, né? Acaba, sei lá, na mistura, às vezes vai. Tem personagem que você não encontra? Procura, não acha, mas mesmo assim vai em frente? Tem personagens que não é que eu não encontro, é que não está bem escrito, né? Isso é que é brabo. É você pegar um texto que você não gosta, que aquilo não convence. Então, aí você usa mais você do que propriamente o que seria o personagem inteiro, né? E aí você vai encontrando, pouco a pouco, um caminho que vai surgindo. Eu lembro de uma história
com um ator que é uma pena que ele não está mais no Brasil, ele saiu fora, que era o Everton de Castro, que me contaram essa história dele, que ele estava fazendo um papel que ele fez brilhantemente, que era o Homem-Elefante. Ele estava nos ensaios e quando acabou o ensaio, os atores disseram assim, que maravilha essa voz que você encontrou, Everton. Ele disse, que voz? Ele disse, você fez uma voz diferente da sua. Ele disse, fiz, que é um pouco isso. Há um processo qualquer interior, subconsciente, que é uma coisa que o Stanislavski fala muito, que você vai trabalhando e vai surgindo, pouco a pouco, uma configuração desse personagem. Assim também, em qualquer trabalho, mesmo esses que você ainda não encontrou, de alguma maneira você está construindo, apesar do texto. Né? Você está pouco a pouco indo por ali e quando você vê, de repente tem um gesto diferente, tem uma maneira que caracteriza aquele personagem. Né? O mais distante que você fez de você, assim, completamente longe da tua realidade, lógico, tirando a velhinha, até era um papel feminino e tal, foi o Bandido? Eu acho que foi. Eu também, por isso que eu estou te perguntando. Eu acho que esse aí foi longe demais. Tanto é que um dia eu levei um susto que eu estava ensaiando com uma atriz e ela virou para mim e disse, ai, Jonas, pelo amor de Deus, não olha assim para mim, não, que eu não me sinto bem. Eu digo, caramba, então eu fui longe demais. Chegou lá, né? O que é mais custoso, ou que foi mais custoso para você aprender dentro desse universo das artes cênicas? Eu acho que o mais difícil para mim é que como eu fiquei em Minas 10 anos fazendo só teatro, não fazia televisão, e no Rio, quando eu fui para a televisão, é engraçado que no cinema eu não tive muito esse problema, não sei porquê, porque é mais artesanal, mais take a take. Mas quando eu fui para a televisão, eu senti que eu tinha uma impostação, que aliás isso foi uma luta que eu tive como ator, uma impostação que não cabia na televisão e que ficava ficava fora do padrão. Então eu tive que fazer um trabalho pouco a pouco para encontrar uma coisa mais interiorizada e menos teatral no sentido de criar coisa maior, né? A voz impostada, enfim. É porque isso é bem do teatro, né? Essa questão de você ter que alcançar a Esse última plateia, o último público, né? A última pessoa da plateia. Não, e também porque eu, quando menino, eu escutava muito rádio e novelas, e era uma coisa impostada. O teatro que eu comecei a aprender a fazer era um teatro do ator heróico, com uma voz impostada. Ele era respeitado porque tinha uma postura, sabe? Uma coisa... e aí... Trazer para menos, né? Tive que tirar isso pouco a pouco. Olhando para trás, são 55 anos, é bastante tempo, muito trabalho, muita bagagem, e teatro principalmente. O que mudou mais no teatro para você, de quando você começou para cá? É uma pena falar isso. É doloroso. Nós fazíamos antigamente, no mesmo com a Fernanda, eu fazia 9 sessões. A gente fazia 9 sessões por semana, de terça a domingo, com 2 na quinta, 2 no sábado, 2 no domingo. Hoje a gente faz 3 sessões, 4 em fins de semana. Com sorte. E está num estado tal que eu acho que essa geração agora entrou num processo que tá bom, que tem internet, tem isso, tem aquilo, mas eu vejo, por exemplo, no Rock in Rio, tinha 86 mil pessoas, pagando um dinheiro alto em plena crise. No futebol tem 40 mil pessoas, pagando um dinheiro alto em plena crise. Você vai nos bares, restaurantes lotados, você vai nos teatros, é uma batalha. E não é o teatro que piorou, não. Eu acho que o teatro até ficou mais elaborado depois que teve mais verbas e tal, né? Que também é uma outra história a ser comentada. Mas eu acho que a população entrou num outro departamento menos ambiciosa culturalmente. Você acha que a gente está formando menos plateia? Para musicais e comédias tem muita plateia. Para uma coisa que vai mais longe, as pessoas só sentem falta quando vão fazer o vestibular, que não se prepararam bastante, ou quando tem que fazer um concurso ou uma entrevista de emprego, que o cara olha e diz assim, o nível dele não é bom. Né? E aí não adianta, não é rede social, não é show de rock, não é futebol, não é bar que vai dar esse nível
maior para conseguir um bom emprego ou uma liderança. Você uma vez conversou comigo e falou, deu uma explicação das mais brilhantes que eu já ouvi, que foi a história do teatro contemporâneo, aquela coisa do teatro que ninguém entendia nada e as pessoas começaram a se desligar um pouco. E aí a gente entrou no processo da retomada, né? Teve uma época em que a crítica e atrás da crítica vinham os gerentes de marketing que davam patrocínio, né? Que ele queria estar com o endosso da crítica. E a crítica começou a endeusar tudo que fosse experimental, mas na verdade não acho isso errado. Só que o tipo de experimental que estava se fazendo era de tal ordem que valia tudo, né? Valia tudo. Então tinha uma hora que eram blefes experimentais e eram colocados só porque tinha lá a sua telinha, fumacinha, luz não sei o quê. É verdade. Estar na televisão ajuda, de repente, a você conseguir, a ter mais público, a ter plateia? Você responde pra gente já já. A gente vai fazer um pequeno intervalo e volta rápido com mais Jonas Bloch aqui no Perfil pra você.